Sua voz grave e cheia de emoção era um dos pilares do som característico do The Doors. Vem descobrir quem foi Jim Morrison. James Douglas Morrison nasceu no dia 8 de dezembro de 1943, em Melbourne, na Flórida. Filho mais velho dos funcionários da Marinha Americana, o almirante George Stephen Morrison e Clara Clark Morrison. Os registros sobre os primeiros anos de vida de Jim Morrison são poucos, e destoam muito em datas e acontecimentos, um mistério, assim como boa parte de sua vida e até mesmo de seu falecimento. Jim, como era conhecido por todos, desde muito cedo foi influenciado por filósofos e poetas. Influências essas que foram compartilhadas com o mundo através de suas letras e poesias. Na infância, ele se destacava por sua mentalidade fértil e muito criativa. Desde muito cedo, ele sabia que não queria se parecer com seus pais, que eram extremamente conservadores e rigorosos, e acabou se tornando o oposto do que os pais esperavam. Devido à profissão de seu pai, Jim cresceu em diversos locais diferentes, como Flórida, Novo México, Califórnia e Washington. Inclusive, aos 15 anos, mudou-se para Washington com sua família, permanecendo por 3 anos na cidade, o que era muito tempo para o filho de um almirante que vivia mudando de cidade. Neste período, Jim estudou na George Washington High School, onde pela primeira vez fez um teste de QI. O teste apontou um QI de 149, o equivalente ao QI de um gênio. Jim sabia que era inteligente, mas a escola não era seu foco principal. Ele gostava de escrever e encher seus cadernos com poesias, letras e reflexões. Apesar de seus pais o considerarem muito preguiçoso aos 18 anos, Jim concluiu os estudos na George Washington High School. Depois disso, ele foi enviado à Flórida para viver com seus avós, onde começou os estudos na St. Petersburg Junior College. Na mesma época, entrou para a vida boêmia e começou a utilizar grandes quantidades de álcool, o que ia contra o que os avós esperavam dele. Por saber disso, Jim ia cada vez mais por este caminho destrutivo. Depois de um tempo, resolveu se matricular na Florida State University, onde começou seus estudos em filosofia e psicologia de multidão, que acabaram sendo muito úteis no seu futuro. Mas o seu sonho era estudar cinema, e não era em qualquer lugar. O sonho dele era estudar cinema na UCLA, a Universidade da Califórnia. Mas para que esse sonho se realizasse, Jim precisava que seus pais pagassem a universidade. E essa era a parte mais difícil, já que seus pais não queriam que o filho estudasse cinema. Mas ele era persistente e insistiu, chegando até a investir em aulas de teatro. Quando convenceu seus pais, em 1964, Jim Morrison se tornou aluno da UCLA, se especializando em técnicas de filmes. No ano seguinte, Jim já estava graduado, e nada contente por seu filme não ter tido uma boa recepção dos colegas e professores, fazendo com que ele fosse embora sem participar da cerimônia de graduação. Nessa época conturbada, cortou relações com sua família, chegando até mesmo a queimar os cheques que seus pais lhe enviavam. Morrison, que começou a construir sua bagagem cultural ainda muito jovem, pois na adolescência adorava escrever sem parar, agora já tinha os estudos concluídos, e começou a utilizar suas habilidades a seu favor. Ele gravou sua própria poesia em um estúdio profissional em 2 sessões diferentes, sendo a primeira em março de 1969 em Los Angeles e a segunda no dia 8 de dezembro de 1970, dia de seu aniversário de 27 anos. E, inclusive, essa segunda sessão foi assistida por seus amigos mais próximos. Jim sempre demonstrou muita afeição pela poesia, chegando a escrever 2 livros que mais tarde foram colocados em um único volume, sendo estes os únicos escritos publicados durante a vida de Morrison. Depois de seu falecimento, os 2 livros se transformaram em um, graças à organização de seu amigo Frank Lysiandro e pelos pais de Pamela Corson, que possuía os direitos de suas poesias. Mas a sua vida na Califórnia não era nada fácil. Devido ao seu lado boêmio, Jim não tinha uma moradia fixa e acabava dormindo nos sofás de conhecidos, e passava boa parte de seus dias lendo, escrevendo e consumindo muito álcool e substâncias ilícitas. E vivendo um dia de cada vez, em certa saída da sua vida boêmia, acabou encontrando com um antigo colega de UCLA chamado Ray Manzarek. Jim, sabendo que o Ray era tecladista, lhe deu algumas de suas poesias. Entre as poesias estavam Moonlight Drive, que iria se tornar um grande sucesso da banda The Doors. E após este encontro e muitas conversas, Jim e Ray se aproximaram e resolveram montar uma banda de rock, mas ainda era preciso outros integrantes. Ray então resolveu chamar 2 colegas da meditação que eles sabiam que eram músicos, Rob Krieger, guitarrista, e John Densmore, baterista. Juntos, o quarteto se transformou na banda The Doors. E mesmo a banda conseguindo alcançar um rápido sucesso, algo na vida de Jim continuava igual ou até mesmo pior. Seu estilo de vida boêmio e o uso de substâncias ilícitas continuavam e já atrapalhavam o trabalho
na banda, mesmo que ele não quisesse estragar a relação com seus parceiros de banda, pois se sentia mais à vontade sempre que eles estavam por perto. Inclusive, a outra pessoa com quem Jim teve uma ligação quase que instantânea foi Pamela Corson. Segundo a autobiografia lançada em 1998 pelo tecladista Ray Manzarek, Pamela e um amigo conheceram a banda durante uma apresentação na boate London Fog On, em 1965, e deste dia em diante, entre muitas indas e vindas de um relacionamento destrutivo, Jim e Pamela estavam sempre presentes um na vida do outro. Jim se referia a Pamela como sua companheira cósmica e mandava mensagens a ela através de suas canções e poesias. Os dois, inclusive, chegaram a obter uma licença de casamento, mas nunca chegaram a oficializar a relação. E em meio à relação dos dois, alguns anos já haviam se passado e o The Doors já havia emplacado várias canções. Mas a chegada de 1971 e os episódios de descontrole, devido ao uso de substâncias ilícitas pela parte de Jim, se tornaram cada vez mais frequentes, o que culminou no afastamento dos empresários e da imprensa que dava muito destaque à banda. Antes desse ano, Jim havia sido preso algumas vezes, sendo uma delas no palco durante uma apresentação. Seus problemas com substâncias ilícitas aumentavam, o que atrapalhava as gravações, ocasionando um conflito interno na banda, e foi justamente neste momento que eles resolveram dar uma pausa em suas atividades como The Doors. Jim e Pamela resolveram então se mudar para Paris, para que Jim pudesse fazer o seu período sabático se concentrando apenas em sua escrita. Jim saiu dos Estados Unidos no mês de março, antes mesmo da banda concluir a mixagem do disco LA Woman de 1971, para se encontrar com Pamela, que já estava morando na capital francesa. Ele só não sabia que passaria poucos meses em Paris. Jim escrevia cartas aos amigos contando sobre seu dia a dia em Paris e como eram suas caminhadas solitárias pela cidade, em relação à melhoria que sentia em sua qualidade de vida, a perda de alguns quilos e as mudanças estéticas, já que havia abandonado a barba que o acompanhava por algum tempo. Mudanças que podem ser notadas nas últimas fotos em que o artista aparece. Algum tempo se passa e já é o auge do verão em Paris. Jim e Pamela resolvem ir ao cinema na sexta-feira, dia 2 de julho de 1971. E após a saída do cinema, uma sucessão de fatos pode ter ocorrido até o dia 3 de julho de 1971. Os acontecimentos que são considerados verídicos aqui fazem parte do depoimento de Pamela. Após assistirem a um filme no cinema, o casal voltou para o seu apartamento em Paris. Já deitados, Jim não estava se sentindo bem e comentou com Pamela que ia ao banheiro. Por volta das 5 horas da manhã do dia 3 de julho de 1971, Pamela acorda e vai ao banheiro, onde encontra Jim já desacordado dentro da banheira. Devido ao histórico de uso de grandes quantidades de entorpecentes, a causa oficial da morte se torna uma overdose de heroína. O falecimento de Jim, mesmo tendo uma causa oficial, se tornou um grande mistério, pois uma das primeiras suposições envolvia o nome de Pamela, pois o casal era conhecido por constantes brigas e desentendimentos, e como haviam apenas os dois no local, a suposição de que ela teria cometido um crime chegou a ser especulada, mas nada foi encontrado no apartamento do casal para que Pamela chegasse a ser investigada. Uma suposição que chega a ser uma ofensa à pessoa que estava ao lado de Jim Morrison nos bons e nos maus momentos. Jim Morrison foi sepultado no famoso cemitério Père Lachaise, em Paris, local que se tornou ponto de encontro para fãs prestarem homenagens ao artista. Inclusive, atos de vandalismo já foram denunciados, sendo sugerido que o corpo fosse transferido para outro local. Filme e livros contando a sua história já foram lançados, assim como álbuns póstumos. Tal a importância de Jim Morrison para o rock e para a cultura. Aquele que conseguiu o feito que poucos conseguem, ficar marcado na história do rock e ter sua voz imortalizada. Jim deixou toda a sua fortuna para Pamela, sua única herdeira, em seu testamento feito em 1969. As ações do Estado fizeram com que a fortuna ficasse retida por 2 anos, fazendo com que Pamela fosse impedida de receber o dinheiro. Após o falecimento de Jim, Pamela, muito abalada, tornou-se reclusa e voltou para Los Angeles, onde utilizava grandes quantidades de entorpecentes. Pessoas próximas comentaram que ela mostrava sinais de instabilidade e negação, e falava sempre como se Jim ainda estivesse vivo e fosse voltar a qualquer momento de uma turnê. Alguns meses antes do falecimento de Jim completar 3 anos, no dia 25 de abril de 1974, o corpo de Pamela Corson foi encontrado por seus amigos na sala de seu apartamento em Los Angeles. A causa do falecimento, uma overdose de heroína. Pamela, assim como Jim, tinha 27 anos quando faleceu.
Inclusive, um vizinho chegou a comentar que dias antes ela havia mencionado estar ansiosa para reencontrar-se com Jim. Os pais de Pamela queriam que ela fosse enterrada ao lado de Jim no cemitério Père Lachaise, informação que consta em sua certidão de óbito. No entanto, devido a complicações legais para transportar o corpo, ela foi cremada e enterrada no cemitério Fairhaven Memorial Park, na Califórnia. Apesar de Jim e Pamela não terem se casado em cartório, o nome que consta em sua lápide é Pamela Susan Morrison. E mesmo passado mais de 50 anos, o falecimento de Jim Morrison ainda é cercado de mistérios. Mistérios estes que voltam a ser comentados quando 3 pessoas resolvem falar sobre o caso. Mas isso é história para outro vídeo. Continue acompanhando o canal. E obrigada por assistir ao vídeo sobre quem foi Jim Morrison. Inscreva-se e ative o sino de notificações para receber todas as novidades. Venha fazer parte da comunidade The Clock Hawk. Até o próximo vídeo.